Sentimental, já ouvi a senhora falar que se um rapaz for temente a Deus, ele nunca trairá a moça. Mas como saber se o rapaz é temente a Deus? Fala aí, Ju, como que você sabe, como que você soube se o pastor Cadu era temente a Deus? Então, né, a gente Peraí. Como que você acha que um rapaz... Como que você acha se um rapaz é temente a Deus? O que você observaria para saber se ele é temente a Deus? Quando ele coloca Deus em primeiro lugar. Mas então, como que você vê que ele coloca Deus em primeiro lugar? Quando ele Peguei ela, tadinha, ela tá sem microfone, né? Mas dá pra pegar. Dá pra pegar? Só fala um pouquinho mais alto. Peguei você no papo, né? Quem mais? Você sabe como? Pensou? Não? E quem mais? Como que você saberia se o rapaz é temente a Deus? Eu acho que pelas atitudes dele. As atitudes? Sim. Tipo o quê? Ver se ele é fiel a Deus, se ele é... Porque se ele for fiel a Deus, ele vai ser fiel a mim. Uhum. Né? Então, eu ia ver as atitudes dele, ia ver quais os objetivos dele, o que ele pretende para a vida dele, se está de acordo com o que eu quero, e aí, vendo as atitudes, eu ia saber se ele é temente a Deus ou não. Uhum. E aí, Ju, completa. Então, dona Nanda, o que eu fiz, né? O que eu observei? Eu sempre falei assim pra mim, eu tenho que acertar, não posso errar, então tem que ser alguém que realmente teme a Deus. E a gente que tem o Espírito Santo, a gente sabe o que é o temor a Deus. Então eu procurava na pessoa, né, as mesmas características que o Espírito Santo havia colocado em mim, do temor, do respeito, da consideração em relação às coisas de Deus. E em relação a um homem de Deus, eu sempre pensava assim, eu tenho que ver como ele trata as pessoas, como ele cuida das almas, porque até eu casando, né, eu vou ser a primeira ovelha dele, então como ele cuida das ovelhas hoje, vai me dizer também como ele vai cuidar de mim, se ele tem compromisso, se ele tem responsabilidade, se ele tem zelo, se ele é detalhista, observa quando alguém de repente não está bem, se ele tem esse zelo. Então, em relação ao temor, uma das coisas que eu observei muito, né, no meu esposo, no Cadu, foi isso. Esse respeito, essa consideração em relação às coisas de Deus, o que ele falava, como ele se comportava, a maneira como ele falava acerca de quem estava acima da gente, quais eram os pensamentos dele. Por exemplo, quando ele era contrariado, ele era chamado a atenção, como ele reagia, se ele tinha temor em relação àquilo. Então, eram detalhezinhos que eu ia somando e vendo se realmente ele ali tinha aquele temor que eu esperava, né? Que é um temor que a gente busca num homem de Deus. Isso, é muito legal, essa pergunta a gente escolheu, porque é super importante para você que está namorando e está buscando um rapaz. Eu lembro que quando eu vi, por exemplo, eu me encontrei naquele primeiro amor, eu namorava o Júnior nem ia na igreja. E o que aconteceu? Foi quando eu dei um ultimato, eu falei, poxa, como que eu vou me relacionar, como que eu vou futuramente me casar com uma pessoa que não considera o meu Deus como eu considero, né? Aí foi a primeira coisa, eu falei, não, eu não vou ficar com ele. Foi quando eu dei o ultimato, aí ele começou a ir à igreja, começou a mudar. Mas e aí, como saber? Exatamente isso. Eu observava aquilo que você falou, as atitudes dele, principalmente com tudo relacionado a Deus. Por exemplo, ele se atrasava para a igreja, não ligava, marcava alguma coisa, sabe? Marcava de fazer alguma coisa e não ia. Isso que você falou, quando existia alguma repreensão, alguma coisa,
Qual o espírito que estava ali? Um espírito rebelde, de uma pessoa que não aceita? Como que ele era? Como que ele se relacionava com as outras meninas na igreja? O comportamento também em relação às outras meninas diz muito, né, dona Por Nanda? exemplo, aquela outra semana que a menina falou que o namorado muito cheio de amigas, né, na igreja, cheio de meninas ao redor. Eu iria observar tudo isso, porque se eu tô sendo séria com Deus, se você começou a ter uma postura diante de Deus, a sua postura vai se mostrar também. Ele está tossindo e acabando com a garrafa aqui. Então, a sua postura vai se... como que fala? Vai abranger as outras pessoas ao seu redor. Uma coisa, né, falando assim da minha vida, né, uma coisa que eu observava muito no meu esposo, quando a gente não estava nem namorando, era como ele se comportava em relação às meninas. Por quê? Porque ele já tinha uma certa idade, estava solteiro, e sempre teve muitas meninas ali ao redor dele. Eu ficava olhando como ele ia reagir, se ele daria confiança, né, na palavra mais simples assim para a gente poder entender, qual era a postura dele, o que ele falava, como ele se comportava. Eu observava absolutamente tudo. Porque uma das coisas que a gente sempre orienta os jovens, né, é ter essa visão para ele não errar e não sofrer, né? Porque muitos aí, né, infelizmente, tiveram que errar para poder aprender. E hoje em dia o jovem tem tanta coisa, tanto conteúdo, tantos testemunhos, tantas pessoas falando das suas experiências, que eles podem aprender para não errar. E você vê, não é só um relacionamento, o relacionamento... Desculpa, gente. Não é só o relacionamento com as pessoas ali ao redor. Porque dentro da igreja, ele pode ser o espiritual. Mas como que ele é quando ele está fora? Como que ele é com os pais dele? Como que ele trata a mãe? Como que ele trata as irmãs? Tudo isso, porque a pessoa temente a Deus, ela começa a ter aquilo que eu falei, é uma postura diferente com relação ao mundo. Então, tudo isso tem que ser observado, né? Esse rapaz é temente a Deus? Tá. Vamos ver. São as atitudes, família, né? São as atitudes nos relacionamentos, na vida dele, na igreja, fora da igreja, com você. Por exemplo, já tiveram meninas que falaram, porque ele grita comigo, outro dia ele me xingou. Foge. Sai correndo. Te xingou, gritou com você, te desrespeitou, foge. Não tem nada de Deus, não tem nada de temor a Deus aí, muito pelo contrário, né? Dona Nanda, e falando até, continuando assim, vou falar um pouco de mim, porque eu já tive essa experiência. De ter um relacionamento em que a pessoa era dessa forma. Eu não sabia. Mesmo estando dentro da igreja. Eu era obreira do grupo jovem e tive um relacionamento assim. A pessoa era controladora, falava mal das autoridades para mim, tinha malícia, era sempre aqui, não é bem assim. Quando vem com não é bem assim, tem que sair correndo, porque a pessoa realmente não teme a Deus. Aí é aquela coisa tão crucial, né? Eu pensei assim, poxa, agora eu tô 100% com Deus, eu me entreguei 100% a Deus. Se eu me entreguei 100% a Deus, eu não posso buscar uma pessoa que se entregou 50% ou até 99,9%. Ou uma pessoa que ainda tem 1% de dúvida, né? Exatamente. Porque 1% de dúvida já é o suficiente para... Então, eu tenho que buscar uma pessoa que também... Não quer dizer que ele vai ser perfeito, não. Mas que você veja essa entrega, que você veja que quando erra... Poxa, eu errei, poxa, eu fiz isso errado. Conforme vai aprendendo, vai mudando e a coisa... Isso sim. Agora, quando você percebe essas coisas que mostra que é um enganador, está enganando.
né? E acontece muito, assim, das meninas se iludirem com aquela aparência que elas veem na igreja. Ah, olha como ele é. Olha como ele é solícito. O pastor chama, ele tá, eis-me aqui. Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a ir embora. Mas em casa é um mau filho, não ajuda os pais, as suas coisas não são organizadas, ele dá um mau testemunho na escola, no trabalho, como eu posso dizer, às vezes numa situação pequena, né? Porque todo ser humano passa por isso. Ah, recebi ali um troco a mais do que era devido a mim. Ah, ele não tem aquela coragem de devolver e falar assim, ah, não, isso aqui não é meu. E coisas pequenas, né? Porque são coisas bem pequenininhas, são os detalhes que vai mostrar assim. esse temor. A pessoa que tem o caráter de Deus, ela exala o perfume de Deus, né? É impossível você ter Deus em você e isso não exalar. E é impossível também você não ter Deus dentro de você e isso também não exalar. Basta você observar. E se atentar aos sinais, né? Porque em algum momento os sinais vão aparecer. Eu, por exemplo, antes do meu esposo, nesse primeiro casamento que eu tive, eu errei porque eu olhei para os sinais e simplesmente desprezei. Ah, não, não é Deus falando comigo, não. Eu gosto muito dele e Deus vai mudar. E Deus estava ali, olha isso aqui, olha isso daqui. Não, isso aí é importantíssimo de que você abordou, porque eu lembro que quando esse pensamento me passou pela cabeça, assim, poxa, o Júnior, ele não se converteu ainda, mas a gente casa e depois ele muda, ele vai mudar. A gente vai casar, eu vou fazer propósito por ele vai mudar. Sim, até poderia acontecer, mas poderia também não acontecer. Então, eu não quis pagar para ver. Porque aí entra o valor que a gente dá ao Espírito Santo, né? Que aí entra a parte que a gente entender que a nossa alma está acima de qualquer coisa, a nossa salvação está acima de qualquer coisa. Então, a gente tem que fazer o que for necessário e todos os sacrifícios que são pedidos por Deus para que a gente venha manter a nossa salvação intacta.